Cuando o presidente James E. Faust nos informou que seríamos transferidos para Lima, Peru, minha mulher e eu não fazíamos ideia de que, em 15 de agosto, poucos dias após nossa chegada, testemunharíamos terremoto devastador. Mais de 52.000 casas foram destruídas por sua força monumental. Pior ainda, ele deixou mais de 500 mortos. 9 eram membros da igreja. Os membros das tacas Ica e Pisco e dos distritos Cañete e Chincha sofreram o impacto das consequências do tremor. A igreja proveeu auxílio imediato a seus membros e às pessoas de outras religiões. Na manhã seguinte ao terremoto, os membros da região acometida pela tragédia já estavam recebendo alimentos e roupas. E antes do meio-dia, a igreja estava oferecendo auxílio humanitário à defesa civil. Muitos membros que ficaram sem onde morar foram acolhidos em nossas capelas. Apesar de a catástrofe ter sido inesperada, a organização do sacerdócio funcionou muito bem, oferecendo auxílio aos aflitos. Os presidentes de estaca e de distrito, juntamente com os bispos, saíram para ajudar seus membros minutos após o terremoto. As terríveis condições sob as quais esses líderes do sacerdócio saíram merecem ser destacadas. Era noite, não havia eletricidade, destruição por toda a volta e a terra não parava de tremer. Esses magníficos líderes do sacerdócio deixaram a própria família em segurança e adentraram na escuridão para ajudar pessoas que choravam em meio às casas destruídas. Assim, nossos líderes saíram naquela noite e nos dias seguintes enfrentando abalos secundários frequentes e fortes, além de uma alerta de tsunami. Vasculharam aos escombros em meio à comoção, arriscando a própria vida para chegar até onde estavam todos os membros. Um bispo declarou: sem parar para pensar, corri em busca de meus irmãos e irmãs e líderes da igreja. Ele os encontrou. Foi assim que passou a maior parte da noite. O que motivou esses líderes a saírem para ajudar as pessoas, mesmo arriscando a própria vida? Sem dúvida foi sua grande fé no Salvador e sua igreja. Foi a compreensão de seu chamado como líderes do sacerdócio. Foram os princípios do Evangelho que haviam sido gravados em sua vida antes do terremoto e não durante a crise. A possibilidade de terremoto ali sempre existiu. Quando ou como aconteceria, contudo, ninguém sabia. Quando chegou, foi devastador. Mas sob a direção do sacerdócio, o desafio do momento foi enfrentado. Em muitos casos, quando os membros não conseguiram, o Senhor completou o que faltava. Alguns membros contam que viram homens de branco ajudando a salvar sua vida. Outros ouviram vozes que os guiavam. Os anos de serviço na igreja foram como uma escola preparatória para que soubessem organizar-se e ajudar uns aos outros. O mesmo acontece em nossa vida. Não sabemos quando ou como seremos atingidos por terremoto. Provavelmente não serão tremores de terra propriamente ditos, como aconteceu no Peru. Mas abalos causados pela tentação e pelo pecado, ou provações como o desemprego ou uma enfermidade grave. Hoje é o dia de preparar-nos para a chegada desse terremoto. Hoje é o dia de preparação, e não quando a crise chegar. O que estamos fazendo hoje para gravar em nossa alma os princípios do Evangelho que nos susterão nos momentos de adversidade? Por exemplo, o que José, que foi vendido ao Egito, tinha plantado na alma para responder: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, e fugir da insistência da mulher de Potifar para que quebrasse a lei de castidade? O que esses grandes líderes fizeram foi permitir que o Espírito escrevesse os princípios do Evangelho em sua alma. Essa escrita não acontece de noite para o dia. A exposição constante de nossa alma a esses princípios de retidão farão uma grande diferença em nossa preparação para os terremotos espirituais. Essa exposição pode ser aumentada por meio da reflexão e da eliminação das más influências.
Os princípios eternos serão incorporados em nossa vida se reservarmos um tempo não apenas para ler as palavras dos profetas e as escrituras, mas também para ponderá-las em espírito de oração. Nefi, por exemplo, reservou um tempo para a reflexão. Ao fazê-lo, foi exposto a pérolas de doutrina. Reserve um tempo para fazer o que o Senhor nos ordenou. Entesourai estas coisas em vosso coração e que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. Em um mundo que exige porções cada vez maiores de nosso tempo, é essencial que reservemos um momento para ponderar em nosso lar e assim compreender a doutrina divina e seus princípios. Como disse o Salvador, ide para vossas casas, meditai sobre essas coisas para que as possais entender e preparai a mente para amanhã. Ao fazermos isso, nossa exposição à doutrina e a seus princípios continuará a aumentar. Se também dermos ouvidos às admoestações do Senhor no tocante às más influências. É bem provável que haja pessoas nos pressionando para agirmos ou pensarmos de modo a nos deixar despreparados para futuros terremotos. A esse respeito, o Salvador deu-nos um ponto-chave que nos ajudará a preparar-nos hoje para os problemas futuros. Ele disse, portanto, se tua mão te escandalizar, corta-a. Ou se teu irmão te escandalizar e não confessar e renunciar, ele será cortado. Felizmente, o próprio Salvador nos ensinou o significado de cortar a mão. Não se trata de automutilação, mas sim de remover de nossa vida, hoje, as influências que nos impedem de nos preparar para os terremotos de amanhã. Se eu tiver amigos que sejam má influência para mim, a amonestação é bem clara. É melhor para ti entrares na vida sem teu irmão do que tu e teu irmão serem lançados no inferno. O Senhor aplicou esse mesmo princípio quando alertou Nefi a apartar-se de seus irmãos que se haviam tornado uma influência perigosa. Portanto, cortar refere-se não apenas aos amigos, mas a todas as más influências, como programas de televisão, sites de internet, filmes, livros, jogos ou música impróprios. Gravar em nossa alma esses princípios nos ajudará a resistir à tentação de ceder a qualquer má influência, aumentar nossa exposição à doutrina e a seus princípios. Fará com que nós, portadores do sacerdócio, criemos raízes profundas nos valores do Evangelho. Estaremos mais bem preparados para enfrentar os tremores que virão sem aviso quando menos esperarmos. Então, poderemos expressar nossa gratidão, como fez a irmã Linda Cruzado em Ica. Depois de passar a noite toda ao relento, ela escreveu: quando o dia raiou, nosso Pai Celestial mostrou-nos o seu amor por meio de um sol agradável que surgiu bem cedo e, à noite, ele nos consolou com um céu muito estrelado. Hoje é o dia de ser valorosos e decidir expor nossa alma de modo sério e constante aos ensinamentos de nosso Salvador. Sei que ele vive e que, depois de tudo o que pudermos fazer, ele completará o que falta. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. After spending all night exposed to the elements, she wrote, "At daybreak the next day, our Heavenly Father showed His love through a warm sun that came up very early, and at night He comforted us with a very starry night. Today is our time to be valiant and decide to give our souls a serious, profound exposure to our Savior's teachings. I know that He lives, and after we do all we can, He will make up the difference. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen."